Senhor, meus irmãos. Eu sou a irmã Leia Lima, membro do campo do Quinoá, uma igreja pastoreada pelo pastor Francisco do Nascimento Rolim, e estou superintendente da Escola Bíblica Dominical na congregação Shekinah, com o pastor Elias Chagas, onde nós estamos estudando a lição de número 3 do segundo trimestre de 2021. E tem como tema principal para todo esse decorrer do trimestre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nesta lição de número 3, nós vamos estudar os dons de revelação. Nós vamos estar vendo a classificação dos dons de revelação e vamos entender a importância dos dons espirituais e como esses dons se manifestam e quais são esses dons de revelação à luz da palavra de Deus, seguindo sempre a orientação do Espírito Santo através do comentário de nossa lição. A lição, ela apresenta algumas referências bíblicas que eu quero aqui apresentar a você. A primeira referência se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 26, que é o texto áureo de nossa revista. Você que está com a sua lição aí, já pode abri-la e começar a seguir as referências ao qual eu irei citar aqui, você vai acompanhando na sua revista. Então, o nosso texto áureo diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Esta citação, como eu disse, está em 1 Coríntios capítulo 14, que está escrita também na nossa lição. E nossa lição de adulto, que é a qual nós estamos comentando aqui no nosso canal. A outra referência, ela se encontra também lá na nossa verdade prática, que vai falar que os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, a nossa verdade prática e a nossa referência que vai fala justamente que nós precisamos estar munidos e capacitados desse saber, desse conhecimento do Senhor, para que nós possamos ter uma postura diante dos enganos que estão no mundo de hoje, principalmente em nossos dias. A nossa leitura bíblica, ela se encontra, está em três livros distintos. Um é em Coríntios, a outra leitura está em Atos e a outra leitura está em Daniel. Então você pode pegar a sua Bíblia e já procurar essas referências, mas também ela se encontra na sua lição. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10. E Atos, capítulo 6, versículo 8 ao 10 também. Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Atos 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel 2, versículo 19 até o 22, a leitura está assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aleluias! O nosso Deus é fiel.
E hoje nós vamos estudar a classificação dos dons de revelação. São 3 que o pastor Elinaldo Renovato de Lima expõe aqui para nós, que são elas: a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. De acordo com o Dr. Leonildo Siqueira Campos, em um dos seus textos, ele faz questão de levantar a seguinte consideração a respeito dos pentecostais. Nestes 110 anos que o movimento pentecostal brasileiro completa, exatamente agora em 2021. Não houve uma década sequer sem que esse movimento pentecostal, meus irmãos, crescesse no Brasil além das taxas de crescimento demográfico do país. Então, o movimento pentecostal, propagado pelas Assembleias de Deus, ela apresenta um crescimento enorme em nosso país. E isso é importante, porque esse crescimento demonstra o nosso ensinamento bíblico para as pessoas, demonstra a nossa doutrina. E o doutor Leonildo faz questão de dizer que nesse crescimento, o eixo pentecostal ele gira em torno de 4 doutrinas, de 4 ensinamentos básicos de nossa fé. E aí você pode me perguntar, mas e quais são eles, irmã Leia? São aqueles ensinamentos que nós sempre ouvimos, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus em breve virá. Jesus virá. Então, esses 4 ensinamentos básicos de nossa fé é o que nós viemos aprendendo ao longo dos anos, ao longo desses 110 anos de Assembleia de Deus, que nós estamos aprendendo, que nós estamos sendo ensinados. Então, Jesus sempre foi e Jesus sempre será o centro da nossa teologia. E a nossa teologia pentecostal tem essa visão básica, pautada nesses 4 pilares. É claro, meus irmãos, que existem sim algumas mudanças em alguns pentecostalistas no Brasil. Alguns chegam até a acrescentar, de acordo com o próprio Leonildo Silveira, mais 2 teorias. Quais são essas duas teorias? São justamente defendendo e acrescenta, por exemplo, que Jesus exorciza na questão de expulsar demônio. É claro que nós, assembleianos, nós não defendemos, né, essa doutrina que Jesus é exorcista. Né? Isso tudo é pensado em um movimento baseado pelos neopentecostais. Nós acreditamos nisso, mas não tomamos isso como uma base fundamental, que acrescenta-se também na visão teológica que esse Jesus prospera financeiramente. Então, essas 2 linhagens, elas são acrescentadas nesses movimentos neopentecostais presentes no Brasil. Então, é muito importante que nós entendermos, e é importante também nós estudarmos sobre os diferentes movimentos que surgem e onde nós, assembleianos, nos encontramos. Então, vejamos, nós somos parte de um movimento chamado Movimento Pentecostal Clássico, que defende essas 4 bandeiras ou doutrinas que foi sempre propagada aos nossos irmãos em nossos ensinamentos, que é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus virá. Na nossa base teológica, nós sempre apresentamos as nossas ministrações nesse movimento pentecostal dentro da Assembleia de Deus, a crença no exercício do poder do alto, do exercício do poder de Deus para a disseminação da palavra do Evangelho. Isso quer dizer que nós, os pentecostais, acreditamos que o Espírito Santo é aquele que nos dá o poder para anunciar a mensagem de boas novas da salvação. Nós também propagamos e damos ênfase a isso ao falarmos em línguas espirituais e a variedade de línguas. Nós acreditamos na operação de cura e milagres. Esses milagres são dados por Deus e concedidos por divina obra e graça do Espírito Santo. Nós também, assembleianos e pentecostais, acreditamos e professamos a respeito da operação de sinais e prodígio em nossa doutrina. Todo crente pentecostal ele acredita nessa operação de sinal
e prodígio. Nós também ensinamos, e é percebido dentro desse movimento pentecostal, a crença das revelações e profecias. E hoje nós vamos estudar sobre os dons de revelação classificados pela palavra de Deus. Nós também cremos na nossa doutrina, e isso faz parte desse ensinamento bíblico a respeito das curas divinas para curar os enfermos, e ao mesmo tempo nós acreditamos no poder do alto para expulsar os demônios pela autoridade do nome de Jesus. E isso, meus irmãos, se difere das crenças apresentadas aí por outros movimentos que se derivam do movimento pentecostal. Nós acreditamos que Jesus liberta sim. Nós somos ensinados a orar, a jejuar para repreender o espírito maligno. E não ficar fazendo entrevista, como alguns irmãos aí já devem ter visto em televisão ou até mesmo dentro de igreja, o apóstolo, o pastor ou a pessoa que está orando fazendo uma entrevista completa, perguntando qual é o nome, de onde você veio, por que você veio, o que ele veio fazer. Isso se referindo a um espírito maligno, a um espírito de perturbação. E nós não somos ensinados isso. O que nós ensinamos e aprendemos para ensinar é acerca da libertação espiritual. A pessoa precisa ser liberta da escravidão a qual o inimigo lhe oprime. E isso é importante aprendermos. Muito importante termos isso como algo que nós precisamos estar atentos e estudando para saber como que nós, pentecostais, acreditamos, quais são as linhas, a vertente de ensinamento o qual nós professamos a nossa fé. É claro que toda a Bíblia é a fonte de inspiração para que nós possamos professar a nossa fé. Ainda o Dr. Lenildo Silqueira Campos, ele faz questão de mencionar também que os crentes pentecostais creem na atualidade dos dons espirituais. E nós cremos sim que esses dons são para hoje também. Nós estudamos isso na lição passada, na lição do trimestre passado. Falamos muito sobre os dons espirituais. E nessa lição, o pastor que comenta, o pastor Leonardo Renovato, ele vai comentando sobre essa lição e falando também que os dons espirituais são para hoje também. E nós acreditamos que os dons espirituais são dados à igreja hoje, à igreja da atualidade. E esses dons ensinados pelo movimento pentecostal são os mesmos dons experimentados pela igreja primitiva. Aquela igreja que testemunhou a morte e a ressurreição de Jesus e estava presente também em Atos dos Apóstolos no dia de Pentecostes. Então, nós acreditamos que os mesmos dons que de alguma forma foi experimentado pelos apóstolos são os mesmos dons atuais para a igreja de hoje. E quando nós olhamos para a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, organizada pelo pastor Ezequiel Soares, o qual nós nos referimos bastante na lição do trimestre passado, nós encontramos a seguinte declaração, que nós cremos, que nós professamos e ensinamos que os dons espirituais são atuais e precisam ser buscados por cada crente. E eles estão presentes também na vida da igreja. Então, o pastor Elinaldo Renovato, que é o comentarista da lição atual desse trimestre, o autor dessa lição, em um dos seus textos, ele faz questão de dizer que os dons espirituais, eles estão aí, presentes para a igreja, na igreja, são atualíssimos, são os dons dados por Deus. E os dons de revelação, eles são concedidos para o crente salvo em Jesus. O crente que está firmado na videira que é Cristo e mostra a multiforme sabedoria de Deus. Mostra o multiforme conhecimento de Deus para a sua igreja, manifestada no meio dos crentes, no meio da comunidade. Para quê, meus irmãos? Para proteger a igreja das astutas ciladas,
para proteger a igreja das armadilhas mentirosas do inimigo. E hoje nós estamos vivendo em dias em que esses dons são importantíssimos, são relevantes, necessários para o crescimento espiritual da igreja. Essa é a visão do pastor Elinaldo Renovato para nós através desta lição. Vamos agora nos aprofundar mais sobre o tópico da lição que traz como subtítulo Palavra de Sabedoria. Para o pastor Elinaldo Renovato, os dons são necessários para a igreja, ainda mais nos tempos em que vivemos, onde a igreja está sendo bombardeada por falsas doutrinas, vários falsos ensinamentos, várias falsas manifestações espirituais. Mas esses dons, eles são necessários para a igreja. E são necessários para quê? Primeiro, para evitar confusões. Segundo, para evitar falsas mistificações doutrinárias. E terceiro, eles são relevantes para identificar ensinamentos heréticos no meio da comunidade cristã, no meio do povo cristão. Esses dons, eles são importantes. Esses dons, eles são bíblicos e eles são reais para a igreja hoje. E aqui a nossa lição traz um conceito de sabedoria à luz da Bíblia. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que reflete justamente a sabedoria de Cristo. A sabedoria, o conceito de sabedoria, ele reflete isso, o saber de Cristo, Todo-Poderoso. Toda sabedoria vem do nosso Deus. Quando olhamos para o dom de sabedoria, nós estamos vendo o próprio Deus se relacionando conosco, revelando a sua sabedoria para o crescimento da igreja, para o amadurecimento de nossa fé. Então, os dons espirituais, eles não podem ser vistos de maneira deísta, pois essa linhagem de interpretação ensina que Deus deu os dons e a igreja utiliza da maneira que quer. Nós vimos também isso, e nós vimos também essa nomenclatura na lição do trimestre passado, falando sobre o deísmo, que a igreja recebe de Deus, mas a igreja se comporta e recebe da maneira que a pessoa quiser, e que Deus não se importa com isso. Mas a maneira correta é a maneira que Deus se relaciona com sua igreja. Os dons são dados para demonstrar esse relacionamento divino. Então, o dom de palavra e sabedoria, ele apresenta o conceito de entender a mensagem bíblica. E que Deus, ele entrega os dons à igreja. Mas Deus também se preocupa e Deus, ele deixa o Espírito Santo para que a igreja use esses dons da melhor forma possível, sendo regida exclusivamente por Deus, pelo Espírito Santo, pela trindade dele. Então, o dom de palavra e sabedoria apresenta esse conceito de entender a mensagem bíblica. O dom de entender a mensagem da morte e a ressurreição de Cristo. Isso é o dom da palavra e sabedoria. Ela vem para apontar o verdadeiro evangelho e a verdadeira sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, ele fez questão de apresentar e faz questão de apresentar nesse texto em 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo faz questão de falar que a sabedoria divina e o Calvário é visto pelo mundo como loucura, mas para nós é poder de Deus. Então a palavra de sabedoria, ela tem seu foco em apresentar a verdadeira sabedoria de Deus descrita lá no Calvário, para salvar a mim e para salvar você. Deus capacita pessoas com esse dom para que através da mensagem dessa pessoa, Cristo seja reconhecido, Cristo seja glorificado. Essa mensagem pode ser apresentada num conselho, ela pode ser apresentada através de uma oração, numa pregação, até mesmo na escrita de um livro. Sabedoria para liderar o rebanho, para conduzir o povo de Deus. Nós precisamos da sabedoria de Deus para tomar decisões difíceis. Tudo isso nós precisamos da sabedoria de Deus, até mesmo para aplicar o texto corretamente, o texto da palavra, sem distorcer o evangelho, e apresentar o Cristo
sem usar o Evangelho para nosso benefício pessoal, sem distorcer as páginas bíblicas para apresentar o Evangelho como centro para a obra da sabedoria divina. Veja, meus irmãos, como esse dom da palavra de sabedoria é importante. Como esse dom ele deve ser adquirido e como esse dom deve ser buscado por nós pela igreja. Esse dom ele foca exclusivamente no Evangelho e aponta para a sabedoria de salvação. Deus dá às pessoas que são agraciadas pela sua vontade para o exercício de sua obra. Então Deus dá esse dom àqueles que Deus entende que podem receber esse dom. Esse dom ele dá a cada um segundo a sua vontade. Não é no momento que eu quero, eu preciso buscar de Deus esse dom. E o Senhor com certeza me agraciará com esse dom e também te dará esse dom se você buscar. Num dos tópicos da lição vai falar também sobre a Bíblia e a palavra de sabedoria. Esse dom de palavra e sabedoria, ele vem da parte de Deus, meus irmãos. É algo assim sobrenatural. Não é algo que nós adquirimos por nossos méritos pessoais, não. Nem também é algo que nós adquirimos porque nós temos um cargo, uma função, ou pela nossa inteligência, ou por termos dinheiro, ou por termos conhecimentos pessoais. Nada disso vem a apresentar diante de um dom. Nada disso vem sobressair. Mas sim, esse dom é algo dado por Deus. E esse dom, ele funciona de diferentes formas para propósitos específicos. Que é para expressar a vontade divina. Para expressar unicamente o querer de Deus. Porque Deus, ele se apresenta de diferentes variedades. O apóstolo Paulo apresenta isso para a gente em a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3 ao 5. Nos mostra que Deus trabalha como quer e Ele utiliza esse dom de forma específica e também de formas inexplicáveis. E como esse dom pode ocorrer na vida do crente e como esse dom pode ocorrer na vida da igreja? Com certeza, esse dom ele vai ocorrer de diferentes formas, de algumas maneiras. Porque Cristo, ele tem nos apresentado, ele tem servido a sua igreja com esses dons, com o dom de revelação, com o dom da palavra. E nós somos abençoados por termos do Senhor a palavra da sabedoria. Então, meus irmãos, palavra da sabedoria ou conhecimento é um dom que ocupa um lugar importante entre os demais. O saber do Espírito é sobrenatural, pois não se adquire através de conhecimento humano. É uma concessão do Espírito Santo. Capacita-nos a perceber, falar e agir em circunstâncias tais que os elementos naturais tornam-se inúteis. É algo especial que o pensamento humano por si só não descobre, pois é a revelação da mente de Deus aos que pregam, aqueles que ensinam e aqueles que administram as igrejas. Torna o cristão apto a conhecer os fatos passados e até futuros, e não se constitui, meus irmãos, em adivinhação, nem também em algo condenada por Deus. Na realidade, é ter a mente de Cristo, é termos uma intimidade com Ele e passar a entender a sabedoria que vem de Deus e passar a entender aquilo que Ele quer nos ensinar através desse dom de sabedoria e da palavra. Nós temos vários exemplos na Bíblia de alguns personagens que experimentaram essa graça, mesmo não aparecendo como termo dom, ou mesmo de uma forma como aparece lá no Novo Testamento, né? José, todos conhecem a história de José do Egito.
quando fala em Gênesis, no capítulo 41, versículo 38 ao 39, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Ninguém há tão entendido como tu. Também tem a referência que fala sobre Moisés e Arão, onde dizem, vai, pois agora eu serei com a tua boca, em ti ensinarei, lá em Gênesis 41, versículo 38, em Êxodo 4 e 12, Josué, falando lá também, e várias outras citações. E os irmãos também podem estar sempre com sua revista, lendo, pesquisando dentro da Bíblia, anotando essas referências bíblicas, anotando para que você aprenda mais do Senhor Jesus. A palavra da ciência. Essa palavra da ciência, esse dom, é também uma capacidade sobrenatural que propicia uma visão além da esfera material, além daquilo que os nossos olhos conseguem ver, os nossos olhos humanos conseguem ver. É a penetração da ciência de Deus, é algo extremamente sobrenatural. Este dom também, ele está muito ligado à palavra, sim, da sabedoria, que nós agora mencionamos. Mas apesar dessa vinculação, os dois eles relacionam-se com o discernimento e o entendimento espiritual, necessários à edificação da igreja. Então Paulo ele declara, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus. Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Então, meus irmãos, isso emana de Deus. Tudo que Ele deseja que saibamos e conheçamos, tudo vem de Deus. Toda sabedoria, todo conhecimento. Por sua onisciência, o Espírito ele revela coisas que estão ocultas, sempre em benefício do seu povo. Então, a revelação entre sabedoria e a ciência, irmãos, ela é muito ligada, é muito íntima. Há ali uma conversação, porque é a base para a sabedoria. A sabedoria, ela ajuda-nos a sair, sim, como eu já disse, das dificuldades. E a ciência, ela adverte-nos para que não entremos nelas. A sabedoria é o conhecimento em ação. É aquele conhecimento que está ali na prática, agindo o tempo todo em movimento. E a ciência é o conhecimento de si mesmo, de si próprio. Segundo o que diz o apóstolo Paulo, as duas devem andar juntas. E aí eu trago uma citação em Efésios, capítulo 1, você pode anotar, 17 e 18. Você pode estar fazendo essa leitura. Nós temos também alguns exemplos no Antigo Testamento, embora de forma temporária e também como sombra do que seria posteriormente pós-Pentecostes. E o enchido do Espírito de Deus e de ciência em todo o artifício. Êxodo capítulo 31, versículo 3. Sábios em ciência e entendimentos ao conhecimento. Outra citação em Daniel capítulo 1, versículo 4. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da ciência. 1 Reis, capítulo 7, versículo 14. Então, meus irmãos, a palavra de sabedoria e palavra da ciência, elas são muito parecidas, mas há uma diferença entre elas. E aí eu espero que os irmãos tenham entendido na minha fala. Agora nós vamos falar sobre o discernimento de espírito. Todos esses dons, todas essas palavras, esses termos estão na sua lição. Você pode estar lendo, observando e fazendo todo esse estudo. É claro que aqui eu estou trazendo algo mais aprofundado. Nem tudo está na sua lição, porque eu estou trazendo algo que eu tenho estudado para trazer a você. Mas você também pode estar pegando a sua lição como um subsídio para esse momento. Então, discernimento de espíritos. E aí eu trago aqui, o que seria esse discernimento de espíritos? Justamente a capacidade sobrenatural concedida, observe que sempre é pelo Espírito Santo de Deus.
e de se distinguir as várias fontes das manifestações espirituais. Então, meus irmãos, nós vivemos em um mundo onde existem, e nós já falamos isso em nossas aulas, muitas imitações, muitos enganos. O Senhor nos dá uma orientação, nós temos uma doutrina, mas aparece uma falsa doutrina, querendo manipular, querendo desvincular aquilo que a palavra do Senhor Jesus nos traz como fiel e verdadeira. Então existem por aí, meus irmãos, muitas imitações, muitos enganos. E o que não falta é os falsificadores de todo tipo. Nós vivemos na era do parece, mas não é. Nós precisamos ter o cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos vendo e aprendendo. Então, é através desse dom de discernimento de espírito que nós podemos discernir tais coisas e ver se realmente as mesmas procedem de Deus ou não. Então, trata-se de uma percepção sobrenatural pela qual nós podemos detectar a procedência das manifestações espirituais. Nós precisamos estar vigilantes em relação a isso. Na verdade, é um dom de Deus apropriado para uma ocasião específica, sem o qual a igreja seria presa fácil de falsos mestres, de falsos ensinadores, de falsas heresias e de manifestações antibíblicas. Nós temos alguns exemplos de pessoas que experimentaram dessa graça, apesar de não aparecer o termo dom. Eliseu e seu servo Geazi, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 ao 27. Você pode estar fazendo essa leitura. Aias também. E entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? O outro é o de Ananias e Safira. Outro exemplo, lá em Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11. Paulo, no caso de Elimas, o encantador também, e da jovem possessa de demônios. Atos, capítulo 16, 17 e 18. Então, meus irmãos, os dons, ele tem um lugar especial na igreja e são muito úteis. Mas o amor representa a essência da vida cristã e é absolutamente necessário. O amor, ele encontra um lugar mesmo entre os dons. A expressão inteira no grego ele apresenta no plural. Então, este fato indica uma variedade de maneiras na manifestação desses dons. Por ser mencionado imediatamente após a profecia, muitos estudiosos o entendem como um dom paralelo responsável por julgar as profecias. E aí eu trago 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. O discernimento nos permite pregar a palavra de Deus e todos os demais dons para liberar o campo, a proclamação plena do Evangelho. Então, eu quero dizer aos irmãos que esta lição é uma lição maravilhosa, onde nós estaremos estudando mais sobre os dons espirituais, estaremos estudando mais sobre os dons ministeriais, em que vocês, que essa classe, esses alunos, nós, os irmãos matriculados, os que estão assistindo, que não são matriculados, procure uma escola bíblica, aprenda mais do Senhor. Enfim, eu quero dizer que, na realidade, a manifestação desses dons no Antigo Testamento, mesmo sem usar esse termo dom, é simplesmente para nos trazer o exemplo de como seria nos nossos dias o operar do Espírito Santo, se a igreja de hoje buscar e conservar o batismo com o Espírito Santo, essa chama pentecostal que arde a cada dia em nossos corações. O certo é que estamos vivendo nos últimos dias. Estamos chegando ao momento final da Igreja de Cristo aqui nesta terra. E há muitas manifestações estranhas à palavra de Deus e tentam desequilibrar a marcha da igreja. Mas que a igreja possa permanecer olhando para o alvo, de pé, firme,
e que nós possamos ficar cada dia mais apercebidos, se fazendo necessário buscarmos intensamente os dons espirituais e muito mais os dons de sabedoria, ciência e discernimento para se manter a pureza da doutrina cristã. Essa busca, ela deve ser de todos nós, principalmente dos líderes que estão à frente do rebanho, humanamente falando. Portanto, se o buscarmos, ele é fiel e ele nos dará aquilo que precisamos, aquilo que a igreja precisa. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja manifestado e que os dons do Senhor estejam numa mesa posta para a igreja e que nós possamos nos apossar desses dons, que nós possamos querer do Senhor receber os dons da palavra, o dom da ciência, o dom de discernimento, porque muito a igreja precisa e os irmãos e todo aquele que precisa do Senhor precisa estar apto e atento, vigilante para receber do Senhor Jesus aquilo que Ele tem para nos dar e que nós possamos nos manter firmes, fiéis e constantes naquilo que o Senhor nos deu, naquilo que o Senhor nos outorgou. Que os irmãos possam ser abençoados através desta aula, que você possa ir em seu lar, na sua casa, estudar a palavra de Deus, trazer a sua família, a reunião bíblica, a escola bíblica dominical, mesmo de forma online, mas que você possa estar aprendendo do Senhor e que cada dia mais nós possamos buscar dele. Glória a Deus. Que os irmãos possam curtir, dar o seu like, comentar aí nos comentários do nosso canal, dizendo o que você achou, dizendo o que você aprendeu algo novo, deixando aí. Os irmãos que não sabem ainda, se inscrevam em nosso link. Aparece lá, inscrever-se em vermelhinho. Vá lá, clique, se inscreva em nosso link, faça parte do nosso aluno EBD Shekinah do campo do Quinoá. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe e até uma próxima aula. Amém.